Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua resede, a sua misericórdia. Se renovam a cada manhã, são novas a cada dia. Hoje, nesse domingo, dia 18, nós temos aqui uma reflexão para nós. E nós lemos uma reportagem sobre uma pessoa na China, sobre um chinês na China, onde tem mais de 1 bilhão de chineses. É o Shen Xi. Shen Xi tem uma história muito bonita, mas a razão da história dele ser bonita é uma história triste. Shen Xi é um homem que há anos, pelo menos uns 22 anos mais ou menos, ele transita pela ponte Nanjiang, que está sobre o rio Yangtze, lá na China, e ele começou ajudando uma moça que queria se suicidar. Existem vários lugares no mundo, na ponte Golden Gate, lá em São Francisco também, tinha muitos suicídios, as pessoas pulavam pelo desespero, pela angústia, nós não sabemos o porquê. E essa ponte, que é a ponte do Nanjing lá na China, ela suplantou em mortes a ponte Golden Gate em São Francisco. Tem, infelizmente, o recorde de ser onde mais gente tentaram se matar. E por que eu gostaria de estar falando isso aqui hoje? Isso me tocou muito porque nós estamos passando um tempo, e esse tempo nós passamos hoje, que no caso seria a pandemia, que nos trouxe tantas reflexões, tantos pensamentos, tantas angústias, tristezas, tantas decepções e medo do futuro. Eu tenho visto Jesus tendo alguns passos que ele dá, algumas coisas que ele fala. E aqui em Mateus, no capítulo 21, a partir no verso 12, não, mas principalmente no verso 14, porque ele está no verso 12 e 13, ele entra no templo e ele destrói é a primeira vez que nós vemos Jesus irado, né? Assim, dessa maneira, destrói lá as mesas do pessoal que fazia câmbio dentro do templo. Mas esse não é o assunto aqui. O assunto é esse texto do versículo 14 do Mateus 21. E dali mesmo no templo, né? Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Nós, por todo o evangelho que nós vemos, as pessoas enfermas vinham até Jesus, leprosos, cegos, tudo que é tipo de enfermidade, aquela mulher com fluxo de sangue, e pessoas que estavam passando por situações difíceis, situações em que ela achava que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, mas elas iam até Jesus e tinham uma resposta de Jesus, a cura. Nós vimos alguns que tinham ataques epiléticos, ou mesmo supostamente loucos, ou mesmo endemoniados, que iam até ele, e ele libertava, curava aquelas pessoas. O pensamento seria, como é que essas pessoas podem chegar a esse ponto? Eu estou colocando um ponto que é uma gota d'água no oceano em relação a todas as mazelas do mundo, a todas as tristezas, angústias, medos e tudo aquilo que o ser humano passa, as dúvidas, o desespero a esse ponto. O pessoal que toma conta dessa ponte lá sobre o rio Yangtze, ela foi construída em 68 e desde então mais de 3.000 pessoas se suicidaram ali, pularam naquela ponte. E chegou um momento em que eles pararam de contar quantas pessoas tinham se matado naquele lugar. Mas eles dizem que volta e meia eles acham um sapato, eles acham um celular, acham um relógio, cartas que pessoas deixaram para os familiares, ao ponto então delas, desse desespero, elas se lançarem. Esse texto aqui, e eu puxei só ele, mas nós temos diversos textos, eu entendo que nós precisamos, como esses, no caso, os cegos, os coxos, os enfermos, os leprosos, todos aqueles que tinham as suas mazelas, porque o texto bíblico fala que Deus não criou em Isaías o mundo para o caos, né? O mundo que ele fala é o mundo que nós vivemos. E eu creio também, já falei algumas vezes, que Deus também não criou o homem para o caos.
Não era a intenção de Deus de fazer isso. E nós chegamos a esse ponto em relação ao mundo, a exaurir o mundo das suas riquezas, né? Porque nós queremos poder, queremos fama, queremos riqueza, e nós exaurimos então o mundo do seu minério, do seu ouro, da sua prata, do seu diamante, e aí vai a bauxita e tudo que nós, e florestas, madeiras, e está destruindo tudo. E o mundo chegou a esse estágio que nós estamos aqui. Então eu penso que muitas vezes nós temos medo de chegarmos até Deus. Um medo que nos faz entender que Deus não vai ouvir o que nós estamos pedindo, que Deus não vai atender o nosso rogo, o nosso clamor, a nossa súplica. Né? E tá que nem a música, igual a música antiga, né? Que a súplica do cearense, né? E pedindo perdão porque talvez ele tenha orado errado, rezado errado, e ele pediu chuva sobre a terra, né? Terra seca, e veio um dilúvio e acabou com a plantação, né? Perdoe esse pobre coitado que de joelho rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Então ele pensa que ele orou, e Deus mandou então um dilúvio para destruir. Então aqui seria eu penso, esse medo deveria ser cauterizado, ele deveria ser arrancado da nossa mente, do nosso coração, e nós deveríamos mostrar as nossas feridas para Jesus. Lembra um texto que eu sempre falo para vocês, que é: vinde a mim, que estáis cansados, né, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Lança sobre mim, pega o meu fardo, que é leve, meu jugo, que é suave. Vinde a mim, e falar, né? E falar com Jesus, e falar com Deus sobre os nossos temores, sobre a nossa dúvida, os nossos medos, os nossos horrores, o que a gente vê cada vez mais, o mundo que deveria melhorar, cada vez o ser humano pior ainda, está cada vez pior, destruindo tudo, matando as pessoas, às vezes por um tênis, por 10 reais, e não há misericórdia, não há graça. E nós então temos também os nossos problemas, né? Nós vemos os problemas dos outros, mas temos também o nosso próprio problema. Mas o que eu vejo aqui são esses coxos, esses cegos, esses enfermos, doentes, tudo aquilo que era mazela, que estava lá com Jesus e está também aqui hoje. E eles foram se expor a Jesus, foram pedir, foram falar com ele. E Jesus o atendeu, Jesus os curou. Alguns ele curou, outros não curou. Nós vemos que Jesus, um texto bíblico em Marcos, quando Jesus está na casa da sogra de Pedro, e ela está enferma com febre, Jesus cura, e ele ali janta, come ali e tal. Só que de madrugada ele sai para um lugar, para orar, num lugar ermo. Enquanto isso, chega um monte de gente na casa da sogra de Pedro. Pessoas que estavam enfermas e coxos e doentes. E o pessoal dele, os apóstolos, vão falar com ele e falam: Senhor, o pessoal está lá tal. Ele fala assim: ó, nós temos que ir para outros lugares. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Eu vim então anunciar as boas novas, o evangelho. Eu não vim para curar. A cura, ela é decorrente do caminhar nosso com Deus. Então, por isso que eu falo, tem gente que ele curou e teve gente que não curou. Mas que nós devemos colocar e expor a nossa situação, né? Não chegar ao ponto de desespero, de realmente achar que não tem mais solução, mas Deus está ouvindo. Eu estou dizendo que Ele pode curar, Ele pode chegar. E tem curas que Ele vai fazer e tem momentos que não vai fazer nada, porque nós temos que passar pela situação. Mas isso não significa que nós devemos chegar ao extremo de tirarmos a nossa vida. Então, de expor, de nos mostrar, de mostrar nossas feridas. Muitas vezes nós não podemos falar, e eu entendo muito bem, para as pessoas, para algumas pessoas, e nos abrir. Nós temos medo, porque muitas vezes aquilo que nós falamos é usado contra a gente mesmo, contra nós mesmos. Então nós temos receio, temos vergonha, não confiamos, mas nele nós podemos confiar. Então, que passo que nós temos que dar? Nós temos aqui um texto interessante, não se esquecendo do capítulo 21 de Mateus, mas no capítulo 14, 7 capítulos atrás, de próprio Mateus aqui, que é um encontro com Jesus, com os seus discípulos, no meio do Tiberíades, né? O mar da Galileia que seria. Então ali eles se assustam com Jesus vindo até o barco, porque estavam tomados de medo, achando que Jesus era um fantasma. E ele fala: não tem mais, tem bom ânimo, não tem mais, não temas, né? Não tenha medo.
Aí Pedro vai ter um momento de fé, de ver que é o Senhor e acreditar nele. E ele, Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá até ti, né, e ter contigo sobre as águas. E Jesus fala assim, vem, né? E Pedro vai, sai do barco e começa a andar. Mas nós vimos e conhecemos esse texto muito maravilhoso, que se levanta as ondas do mar por causa da ventania, e o Pedro, que era um pescador, que frequentava aquele lago lá, o Tiberíades, ele ficou com medo. Então o texto no versículo 30 diz que, reparando a força do vento, ele teve medo, né? Mas Jesus tinha dito para ele, vem! E ele desceu do barco, ele chegou a descer. Só que no caminhar até Jesus ele teve medo, né? E ele começou então a submergir, a se afundar. E ele também começou então a gritar ao Senhor, Senhor, salva-me. E Jesus então estende a mão e toma Pedro na sua mão e o leva até o barco. Mas Jesus diz algo para ele. Ele diz assim, como a sua fé é pequena, né? Por que é que você duvidou? Como a tua fé é pequena, por que você duvidou, né? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Então nós às vezes não queremos falar, duvidando de que Deus está nos ouvindo, que Jesus está nos ouvindo, a nossa aflição, a nossa dor, o nosso temor, o nosso medo, a nossa ferida, a nossa lágrima, a gente não quer se abrir. Mas nós vimos que Jesus recebia aqueles que iam falar com ele, que recebiam aqueles coxos, aqueles cegos, aqueles enfermos, né? E teve um momento que ele realmente atendeu e teve momentos que não atendeu. E é um momento de espera que nós temos que ter. Mas eu gosto muito de um cântico que diz assim, Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, Ele não falhará. E quando eu não entender, quando eu não ver, nem a sua mão perceber, eu só posso fazer uma coisa, confiarei. Esse é o cântico. Então, o que me dá base, o que me dá fundamento para acreditar de que Jesus está ouvindo, de que Jesus ouve, de que Deus intervém, de que Deus vem e Ele direciona os meus passos? Uma é tudo aquilo que Jesus falou. E quando você olha na Bíblia, você vai ver Deus também falando. Então, para nós fecharmos essa reflexão aqui, eu gostaria que você ouvisse e que você depois pegasse os textos que nós falamos, o Mateus 14, 28, 31, o Mateus 21, 14 no caso, e Isaías 41, do versos 10 ao versos 13. Então, nós temos aqui esse Deus em comparação a outros ídolos, a outros deuses. Ou esse Deus em comparação a nós mesmos, né? Que muitas vezes nós achamos que nós sabemos tudo e temos respostas para tudo e que também nós somos deuses também. Mas nós estamos falando aqui de um desespero que nós passamos. Nós estamos falando de uma angústia, de uma tristeza, de algo no nosso coração que muitas vezes quem está ao nosso redor não sabe. Eu conheci um rapaz que ele, lá em Niterói mesmo, ele era um rapaz famoso, era um rapaz que tinha um monte de filho, ele era querido por todo mundo, e ele cantava ali nos restaurantes e tal. E um belo dia esse rapaz se joga do prédio para fora. E todo mundo ficou abismado, porque parecia que ele era tão feliz, mas só ele sabia o que ele estava passando dentro dele, no coração dele, a luta que ele tinha. Então, para esse momento, para que nós possamos chegar até Jesus, como chegou lá o coxo, como chegou lá os cegos, os enfermos, os leprosos, e para que nós possamos fazer, ao contrário de Pedro, de nós colocarmos o pé na água e não ter mesmo, não é fácil, né? Não temos medo dos ventos, da água que se levanta e não afundarmos e caminharmos até Ele. Aqui tem uma palavra de Deus para todos nós. Eu não estou só falando dessa questão da pandemia, não é só isso, é tudo que engloba, né? As pessoas que perderam seus empregos, as pessoas que não têm o que comer nas suas casas, as pessoas que não têm como pagar suas dívidas, suas contas, as pessoas que estão perdendo as coisas, as pessoas que estão realmente também perdendo entes queridos, tanto pelo lado da pandemia como qualquer outro tipo de doença. Eu volto a repetir, Deus não criou o homem para o caos e nem o mundo para o caos. Então ele diz para você e para mim também, né? No versículo 10 até o versículo 13 de Isaías 41. Não temas. A mesma coisa que Jesus diz para o Pedro quando está andando. Não temais, não tenha medo.
Não temas. Por que você não deve temer? Porque eu sou contigo. É Deus falando. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus e eu te fortaleço. E mais do que isso, eu te ajudo e te sustento com minha destra, a minha mão, o braço direito, fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contentam contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Por quê? De tudo aquilo que nós temos, não é só aqui pessoas, inimigos, não, são situações que se levantam, são ventos fortes que vêm, são ondas fortes que vêm contra nós. Não tema, não se preocupe com isso. Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. E quando Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não ver, o que eu vou fazer? Nem perceber a sua mão, eu vou confiar. Porque está dizendo, não temas. Chegue diante dele, com fé, caminhe para ele, se revele as suas feridas para ele, abra-se para ele, o seu coração, porque ele está dizendo, não temas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e o meu fardo que é leve, e meu jugo que é suave. E tereis descanso para vocês. Não temas, não temas. Coloca as tuas mãos, mostra as tuas feridas. Senhor, essas aqui são as minhas feridas. Um texto bíblico diz, quando Jesus voltar, que vão perguntar para eles, mestre, o que é isso nas suas mãos? Ele vai dizer, são as feridas que eu recebi por amor a vocês. Agora ele não está aqui, mas são as nossas feridas. Tristeza, angústia, mágoa, horror, medo, desilusão, todas essas coisas. E o que vai acontecer amanhã no futuro? O futuro pertence a Deus. Como diz lá o mestre Yugi do Panda, Kung Fu Panda. Olha, você está muito preocupado. Agora o futuro não veio ainda. O passado já passou. E você está no presente. E por isso que chama-se assim, presente. É uma dádiva. É um presente. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana que se inicia. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Coragem. Confia. Confiarei em Cristo Jesus. Abra-se para Ele suas feridas. E Ele diz, vem. Amém.